Olá, hoje vamos falar sobre justiça climática, segurança hídrica e desenvolvimento sustentável. Temas cada vez mais presentes no debate público, especialmente um cenário marcado por eventos extremos, desigualdades no acesso aos serviços essenciais e desafios ambientais crescentes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no TV Água e Saneamento, o canal da sustentabilidade, uma iniciativa da ESABESP. Diálogos da Água está começando! Para aprofundar essa discussão e entender o papel das instituições na construção de soluções para o país, recebemos Sandra Kish, Procuradora Regional da República e referência nacional no direito socioambiental. Olha que convidada importante, que honra, muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada a você, Maria Fernanda, é uma honra estar aqui na TV Água e Saneamento, essa iniciativa da ESABESP, e fico muito feliz de poder contribuir nesse momento dialógico, né, da nossa conversa aqui. Nós que estamos honrados em recebê-la. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite. A senhora participou recentemente de um debate sobre a responsabilização de instituições financeiras por investimentos em empreendimentos não sustentáveis. Como o tema se conecta com o atual cenário da crise climática, de insegurança hídrica e dos desafios de saneamento no Brasil? Nossa, Maria Fernanda, para tentar alcançar o público em geral aqui desse seleto programa, né, eu gostaria de falar que se trata de um assunto que toca em 3 mundos que a gente precisa saber articular. Esse espaço intermundos, né, que é o mundo da lei, o mundo da natureza e o mundo do dinheiro. Como é que a gente pode explicar a interação desses 3 mundos? Vamos pensar no corpo humano. Então, assim, o dinheiro é o sangue bombeado pelo coração, que é o mercado financeiro. Se esse sangue, dinheiro, não tiver sadio, não for sustentável para o organismo, o que vai acontecer? Vai contaminar os músculos, né, e os ossos, sendo que os músculos aí na nossa, né, comparação é simplesmente economia, que movimenta a vida no planeta junto com a sociedade, que são os ossos do corpo que sustentam a vida propriamente dita. Então, olhem a importância do tema em relação à questão do saneamento, do clima e de todas as questões de sustentabilidade. Bom, para ficar na técnica, dentro da técnica, como diz o nosso querido Fernando Pessoa, né? Porque fora disso, nós corremos o risco de ser doidos, né? Não que não tenhamos autorização para isso, mas o fato é que, se ficarmos na técnica, dentro da técnica, a gente vai entender que existe uma agenda global para poder percorrer princípios e as tarefas, que são as metas dos ODS, dessa agenda global nos 17 ODS. Sendo que a água é um indicador que transpassa todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Ainda para ficar na técnica, nós temos que observar o movimento internacional em relação às questões de água e sustentabilidade, que é um movimento muito influenciado hoje pelo que nós chamamos de efeito Bruxelas. O efeito Bruxelas que repercute em todos os países, não só no Brasil, por causa das diretivas que traça resultados que, em nível global, que todos os estados parte precisam no mundo estar alinhados, e nós temos ainda regulamentos. Então nós temos na União Europeia regulamento contra o desmatamento, que tem tudo que ver com a questão da água, como sabemos, né? E nós temos diversas diretivas. Diretiva justamente da devida diligência, só para citar os que são diretamente relacionados com o tema que você trouxe, de finanças sustentáveis. Sim. Então, nós temos da devida diligência, nós temos diretiva também contra o greenwashing, nós temos diretivas sobre a transparência e a transparência ativa, valendo lembrar que até 2022
nós tínhamos a obrigação de cumprirmos o resultado da diretiva e do regulamento, né, para transparência. Lembrando que no Brasil nós temos a contrapartida interna em termos regulatórios em relação à transparência e em relação a um elemento, que eu vou chamar de elemento por ser de extrema relevância estrutural, na questão da conexão do tema de finanças com saneamento, clima e água, que é o quê? É o aspecto moral ou ético. Sim. E a ética é justamente o principal indicador, acredito que tão mais ou tão importante quanto a transparência, dentro de uma lei nacional, que é a lei do compliance. Ou seja, é a lei que define a responsabilidade empresarial para o compliance. E a própria lei do compliance empresarial invoca todo esse aparato de regulação internacional. Então, por isso, nós concluímos que hoje, tudo que se produz e tudo que nós temos em termos de regulação no nível internacional, vale para o Brasil se estiver concatenado com os princípios e regras do nosso ordenamento jurídico, começando pela Constituição Federal. Sim. E nós temos esse alinhamento em relação a saneamento básico. Nós temos a própria Lei de Política Nacional do Saneamento Básico, com todos os seus princípios e estruturas concatenadas com as atualizações, né, da norma, né, de saneamento básico, que aconteceu essa atualização em 2020. E, a partir daí, nós temos o dever de cumprir, mediante o controle social sobre a aplicação dessas regras, a questão da universalização do saneamento, focando especificamente e diretamente naquela fração que está faltando, né, que é menos de 10%, mas é uma fração que está faltando do desafio do saneamento rural e principalmente junto a comunidades isoladas, né, vulneráveis e isoladas, que são os povos indígenas, os territórios das comunidades tradicionais, né, e outras concentrações urbanas ou rurais, numa situação, digamos assim, de zona cinzenta entre o urbano e o rural. Quilombolas, ribeirinhos. Exatamente, mas principalmente na zona rural. É um desafio que não é fácil, nós estamos falando de vencer o racismo ambiental, de ultrapassar obstáculos, mas já dou a deixa aqui de como, né? E vou puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, né? Enquanto coordenadora do projeto Conexão Água, que tem por objetivo a articulação estratégica e intersetorial de todos os atores, sejam stakeholders ou shareholders, ou seja, investidores, que tem a ver com a sua pergunta, para aqueles objetivos comuns, cada um cumprindo o seu papel na medida das suas responsabilidades e competência. Então, nós, como verdadeiros mediadores dessa articulação resolutiva, o projeto Conexão Água do Ministério Público Federal busca aproximar em mesas de negociações. Quando eu digo mesa, eu digo simplesmente um resumo do processo dialógico que se instala e de uma forma democrática, participativa e antenado com os aspectos técnicos e jurídicos, nós buscamos desenvolver e implementar, no caso, a universalização do saneamento, que é o nosso objetivo, né? Nós temos imensos desafios, são complexos, e nós procuramos traduzir da melhor forma e da forma mais facilitada como nós vamos e podemos chegar a esse compromisso, que não é um compromisso local, mas em nível local nós temos sim como cumprir uma agenda global.
Olha que maravilha. Em um cenário de eventos extremos cada vez mais frequentes, como secas, enchentes, que o Brasil já está sofrendo com isso já há alguns anos, né? E contaminação dos mananciais, qual deve ser o papel do Ministério Público na cobrança de políticas públicas e de maior responsabilidade ambiental para a parte das empresas e investidores? O papel do Ministério Público é, nesse cunho resolutivo que eu comentei do projeto Conexão Água, resolutivo por quê? Porque buscamos, através desse projeto, igualar interesses e forças, no sentido de que, desde o nivelamento de conhecimento sobre os desafios, um nivelamento de conhecimento técnico e jurídico, não, ninguém é obrigado a saber de tudo, né? Um leigo, como que nós vamos assim colocar para um gestor que não conhece o direito e os princípios, né, para dialogar com aspectos que refogem a área absolutamente operacional e técnica. E, ao mesmo tempo, como que nós vamos fazer o técnico, o gestor, que está acostumado com as questões operacionais e de logística do saneamento, a entender as questões de execução dos próprios princípios e regras na área do saneamento. Então, esse nivelamento de conhecimentos, de aptidões, de capacidades, de articulação mesmo para fazer acontecer no chão de fábrica, que no nosso caso é no território, né, de onde eu coloquei, né, das comunidades isoladas, das comunidades vulneráveis e dos povos indígenas e comunidades tradicionais, né? Então, vencendo esses desafios juntos, de mãos dadas, de uma forma muito colaborativa, em cooperação interdisciplinas, interciências e de uma forma muito proativa, nós vamos conseguir desenvolver isso sim, faz parte dos objetivos do Ministério Público Federal e está alinhado ao planejamento estratégico de desenvolvimento das nossas atividades finalísticas da atuação do Ministério Público, que sabe da sua missão e olha para esses objetivos com participação democrática da sociedade em todo esse processo. Olha que bom, importante saber disso, né, que os vulneráveis estão sendo assistidos pelo Ministério Público. A gente vai para um breve intervalo e já volta. E voltamos, você viu aí no intervalo, hein? Já anotou na sua agenda? Dia 20 e 22 de outubro tem o encontro técnico AESABESP e FENASAN 2026. Imperdível! Esse ano a AESABESP está fazendo 40 anos. Esse encontro vai ser mais que especial. Então, espero vocês lá. A gente volta com esse bate-papo maravilhoso, recebendo a Sandra Kish, procuradora regional da República, muito obrigada, está dando uma aula aqui pra gente, né, a gente está falando bastidores dela, foi que convidada maravilhosa, né, gente, a gente faz, pena que é pouquinho o programa, dá para fazer 1 hora de programa com uma convidada dessa, né, gente, uma honra recebê-la, Sandra, dando uma aula pra gente. O acesso à água e ao saneamento ainda é muito desigual no país. Na sua avaliação, é possível tratar saneamento e justiça climática como agendas separadas ou elas são inseparáveis? Obrigada pela pergunta, mais uma vez inteligentíssima aqui, nos inspira a falar o seguinte, de uma forma clara, são agendas inseparáveis, não tem como. Eu poderia dizer aqui, se fosse para um público do direito, dessa área exclusivamente, eu falaria apenas que existe em nível internacional, né, uma convenção, nada mais nada menos sobre isso, que é a Convenção de Helsinki, que traz essa necessidade da integração não só de água, clima, né, e questão de finanças, como foi a primeira questão, mas também em relação ao uso e ocupação do solo,
tá? A questão territorial importantíssima aí, né? Tudo advém do uso da terra, Sim. né? O próprio direito ambiental nasceu daí, né? Não quero entrar em detalhes, senão a gente vai ficar aqui 2 dias falando sobre isso. Mas é um assunto importante, né? Também poderia falar que a Política Nacional de Saneamento Básico, né, a nossa lei, né, ela também traz a necessidade da integração, assim como a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos, né, a 9433. Mas, para não ficar naquela coisa um pouco, talvez, cansativa, de dizer que existe lei para cumprir, né, existem várias normas, né, eu diria que não tem como pensar de forma diferente, porque senão a gente não alcança, né, aquela função básica da existência digna, né, porque na dignidade da pessoa humana, a gente precisa enxergar dentro dela que o saneamento vai alcançar da mesma forma os mais vulneráveis, tá, frente a todas as demandas de implementação do saneamento, mas que vai sim alcançar para evitar aquela frente, digamos assim, de desproteção, né, ou de desproteção diante daquele que justamente mais e melhor protege o meio ambiente, né, mas também não vamos fazer isso isoladamente, né, nós vamos e podemos recorrer ao Ministério Público brasileiro para poder enfrentar esse desafio da universalização, como eu disse, e o fato de estar aqui é um começo. É por isso que agradeço muitíssimo, porque nós que agradecemos pela oportunidade de estar sendo aqui ouvida, e já é um processo inicial de integração de ideias, né, colocando aqui à disposição o projeto Conexão Água para realizar essa integração entre esses setores que podem parecer isolados, mas está tudo interligado, né? Nós estamos aí falando do quê? De necessidade de integrar a transição energética, universalização do saneamento, saúde pública e saúde ambiental, questões da ordem do dia, né? E os desafios são incomensuráveis, dependendo de cada etapa, de cada foco da área de abrangência que pretende-se implementar o saneamento, por mais complexo que seja. Então, como que nós vamos executar, por exemplo, a consulta livre, prévia e informada justamente nesses territórios isolados e vulneráveis, né? Ora, o Ministério Público pode e deve ajudar nessa articulação e nesse desenvolvimento de um processo de busca, né, busca do consentimento livre, prévio e informado através da consulta livre prévia, né, e desmistificar dificuldades que possam ser julgadas como obstáculos. Na verdade, para fazer cumprir bem esse desafio, a gente precisa realmente se dar as mãos para poder enxergar como que nós podemos executar essas garantias e, ao mesmo tempo, ao final, ter os resultados almejados por todos. Obrigada. Eu que agradeço, a gente que agradece a TV Água e Saneamento, a ESABESP, por essa aula que a gente teve hoje. Muito obrigada. Como eu estava comentando com a procuradora, no intervalo, ela dando exemplo até para os leigos que não entendem, a gente entendeu a importância. Muito obrigada por sua participação, por aceitar nosso convite. E já deixo aberto outro convite para voltar aqui e conversar com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade. Estamos aqui à disposição, como eu disse, o momento é de cooperação interinstitucional e nós estamos aqui à disposição com a nossa ferramenta Água Boa de Beber, a agua.mpf.mp.br, é a ferramenta global mais usada, mais acedida, né, em termos de monitoramento social da qualidade da água, e ele está à disposição e em fase de aperfeiçoamento no âmbito do Ministério Público Federal, e para isso também contamos com a participação
de toda a sociedade. Fica aqui o convite para vocês, através desse seleto canal. Com Muitíssimo certeza, obrigada. vamos acessar, gente, olha a importância. Bom, o Diálogos d'Água fica por aqui. Eu convido vocês a seguir nossas redes sociais da TV Água e Saneamento, a ESABESP, que tem muito mais conteúdo. Ativa o sininho aí, que vocês, assim que sair o programa, vocês já vêm na hora. Muito obrigada mais uma vez, Sandra, e agradeço vocês por ficar aqui com a gente. Até o próximo programa.